A paz do Senhor, igreja. Amém. Que alegria estar aqui, né? Como o Paulinho falou, eu vim a convite da Mariana, que estudou comigo no seminário. A gente foi contemporâneo de turma, né? Então, quando ela chegou lá, eu estava no segundo ano, mas a gente também participou de um grupão junto, que é como se fosse um pequeno grupo de alunos, onde a gente foi orientado pelo Marcelo Dias, e ali a gente desenvolveu uma amizade muito grande. A gente vem caminhando e compartilhando muito da nossa vida, dos nossos desafios, orando uns pelos outros, e assim a gente foi criando essa grande amizade, né? Então tenho um carinho gigante pela vida da Mariana e também um carinho muito grande, né, por vocês, porque vocês me receberam muito bem, gente. Eu estou assim, em casa, literalmente em casa, super bem recebido, abraçado por todos, né? E uma coisa que eu posso dizer sem dúvida, desde quando eu cheguei aqui, eu não paro de comer, pessoal. Sempre estou comendo, isso aí é uma coisa maravilhosa, né? Isso é do calor do Nordeste, a gente ama muito isso. Mas como o Paulinho compartilhou, eu nasci em Recife, pessoal. Eu sou, né, de Recife. Aí você pode me perguntar, Arthur, você torce para o esporte? Já torci para o esporte, tá? Mas na minha infância eu joguei no Náutico, joguei futebol no Náutico. Então isso foi um problema de conflito em casa, né? Porque meu pai, ele torce para o esporte de forma assim, gente, né, avassaladora. Ele é roxo, torce para o esporte. Mas com 9 anos de idade eu me mudei para São Paulo, morei no interior de Limeira por 15 anos. E lá em Limeira eu fiz faculdade de marketing e vendas. E aí então, nesse processo de morar em Limeira, viver em Limeira, eu fui alcançado pelo Evangelho. Nasci num lar cristão, mas fui ser encontrado por Cristo Jesus lá para os meus 18, 19 anos. E foi ali numa Assembleia de Deus, eita glória, né? Ali na Assembleia de Deus, né? Então fui alcançado por Jesus. E depois de um tempo, eu entendi que Deus tinha algo especial para a minha vida. Então decidi ir para o seminário Palavra da Vida, aonde estudei de 2015 a 2017. E no meu terceiro ano, eu recebi um convite do Tiago para ir pastorear na Igreja Red. Então eu fui para a Red, se chama Igreja Batista Redenção. É a abreviação de redenção, não tem nada a ver com vermelho, tá, gente? Muita gente que acha que é a igreja vermelha, não, é a abreviação de redenção. E aí, então, ali... Vai trocar? Obrigado. Beleza. E ali na Rede, eu estou há 7 anos trabalhando com nova geração e também, né, ali pastoreando o ministério de pré-adolescentes da nossa igreja e, consequentemente, trabalhando com famílias, porque digo para vocês que 95% dos problemas dos pré-adolescentes hoje estão ligados à família. Então, é inevitável eu trabalhar com famílias. Outro ministério que também eu tenho a responsabilidade é o Ministério dos Jovens Universitários. Então, eu também trabalho com essa faixa etária lá. E é um desafio muito grande, porque enquanto eu preciso assistir Wandinha e outras séries mais, né, infanto-juvenil, eu tenho que assistir Barbie, tenho que assistir Oppenheimer, e aí conversar com eles sobre essas coisas. Então é um desafio muito grande, né, em relação a pastorear essas duas faixas etárias. Mas foi no Ministério de Jovens que eu conheci o amor da minha vida. Agora vocês fazem... foi lá que eu conheci a também chamada Mariana. A gente está casado há 1 ano e 4 meses. Somos uns bebês ainda no relacionamento, né? Coisa fofa, né? Tô morrendo de saudade dela. Ela gostaria muito de estar aqui, só que ela cursa medicina, pessoal. Então, sabe como que é a vida de quem quer ser médico? É estudo atrás de estudo. Semana que vem ela tem uma prova, a semana de provas. Então, lembre-se dela nos seus pedidos de oração, tá bom? Lembre-se dela, porque sempre é um momento muito assim desafiador, né, na nossa rotina. As provas que estão chegando. Mas outra paixão que eu tenho muito grande é o futebol. Eu amo jogar futebol. Eu tentei ser jogador de futebol por muito tempo, só que eu tive sérias lesões no tornozelo, que depois eu posso compartilhar um pouco mais da história. E agora pode ser uma bênção para alguns, mas também pode ser que alguns não gostem tanto de mim por conta disso. Mas eu sou torcedor do Corinthians, tá bom, pessoal? Sou torcedor do Corinthians, tá? O Coringão, maior clube do mundo, tá bom? Eu sei que isso pode ser um ponto de conexão com alguns, mas esse também pode ser um ponto,
né, de desconexão, tá ok? Mas eu te peço que pela graça de Jesus a gente se conecte, entendeu? Que é maior do que tudo isso, tá bom? Amém, né? Mas bom, gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que tem mexido muito comigo nesses últimos tempos. Trabalhando com pré-adolescentes, trabalhando com jovens, trabalhando diretamente com famílias, eu não poderia fugir deste assunto, família. Pode parecer que é uma coisa assim, Arthur, mas parece que já é repetitivo esse assunto. Na verdade, não. Esse assunto precisa ser constante. Deve ser falado de forma constante. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu vivo no ministério de pré-adolescentes, aquilo que eu vivo e vejo no ministério de kids, aquilo que eu vivo e vejo no ministério de jovens. Então pode ser que o título te fale assim, vai ser mais uma mensagem sobre família. Mas o meu objetivo aqui é te ajudar a enxergar coisas que estão acontecendo na nossa realidade. Então, essa mensagem não é apenas para pais. Essa mensagem também não é apenas para filhos. Essa mensagem também tem muito a ver com irmãos, tios, tias, avós. Tem para todo mundo. Porque é algo que a gente precisa se atentar. Se você discipula alguém da nova geração, essa mensagem também pode ser para você. Então eu quero conversar com você sobre algumas perspectivas que eu tenho entendido sobre o que é amar a família. E a gente sabe que a família hoje, ela tem sofrido diversos ataques. Ataques feitos de forma constantes, através até de instituições que deveriam defendê-la. Ela está sendo atacada pela mídia, sendo atacada por instituições, por imprensa, até mesmo pelo Congresso. Atacada de diversas formas, atacadas por ideologia, atacada por políticos, atacada por influenciadores, aonde vão destruindo os valores da família, aonde nós vamos vendo famílias invertendo os seus papéis, e com isso, uma luta até mesmo para mudar a Constituição a respeito da família. Nós estamos lidando com esse cenário. Só que uma das coisas que mais me preocupa é um estudo recente feito pelo Grupo Barna, um Instituto de Pesquisa e Fé e Cultura, que nos traz dados preocupantes, que a gente precisa chamar a atenção de vocês a respeito disso. Um dado é que os nascidos entre 99 a 2015, nascidos de 1999 a 2015, eles estão mais propensos a se identificarem com ateus e outras ideologias. Isso é um grande problema de fé, que nós precisamos observar, nós precisamos nos atentar. Outra coisa que tem acontecido muito com essa geração, nascida nesses anos, é que eles vão viver um conflito de valores, porque para eles hoje tudo é relativo, é tudo uma questão de opinião. Se eu acredito que é certo, então esse é o certo. Não existe uma verdade absoluta, ou seja, a Bíblia é colocada de lado. E aquilo que é colocado acima de tudo é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. E com isso, cerca de 65% dos adolescentes que vão para a faculdade abandonam a fé. Isso são números preocupantes. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a nossa geração acaba sendo analfabeta de fé e é PhD de matérias humanas. Ele é analfabeta de Bíblia. Nós não preparamos os nossos filhos para a hora da partida. A gente está falhando em preparar o filho ou a filha para a faculdade, para o casamento ou para a vida em sociedade. E eu não digo só, vocês, a igreja também está sentindo isso. Eu sinto isso pastoreando essa faixa etária. Então, o que mostra? Mostra que é uma geração que precisa ser cuidada, é uma geração que precisa ter um olhar atento, ter o coração sensível. E eu vou agora, gente, abrir a caixinha com vocês sobre essa nova geração. Eu vou abrir a caixinha. Quais são as características que nós temos hoje dessa nova geração? Primeira coisa, eles são hiperestimulados. O que é isso, Arthur? Eles estão sendo estimulados através da tecnologia. Eles estão hiperestimulados. A cada ano que passa, você vê coisas novas. E eles estão atualizados a respeito dessas coisas.
Eles são hiper estimulados. Hoje, criança de 1 ano de idade já sabe se conectar ao YouTube e escolher aquilo que ela quer assistir. Hoje, criança de 1 ano já sabe desbloquear o celular do pai. Sabe, eles são hiper estimulados. Hoje, por exemplo, nós vemos os videogames, vemos computadores, nós vemos a super tecnologia, eles são super modernos, eles estão extremamente conectados. Eles estão vivendo agora a era de comando das máquinas. Antes era você ir lá e fazer. Hoje você pode pedir, Alexa, faça o meu café, e ela vai fazer na sua casa. Então a vida está ficando mais fácil. Eles são hiperestimulados por essa tecnologia. Outra coisa que está acontecendo muito é que eles são altamente influenciáveis. São altamente influenciáveis. Influenciados pelo quê, Arthur? Pelas redes sociais, pelo YouTuber, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo WhatsApp, séries, filmes. Eles assistem coisas hoje que nós sabemos que não é da classificação deles, mas eles estão assistindo. Nós vemos eles lendo vários livros e a gente acha que, nossa, o meu filho está lendo, que maravilha. Mas a gente não está observando o conteúdo do livro. Hoje há muitos livros com uma capa bonita, mas com um conteúdo muito pernicioso, perigoso. A gente hoje não olha mais para aquilo que eles estão ouvindo, porque hoje o fone de ouvido se parece um acessório da vida deles, né? Então eles colocam e estão ali ouvindo, mas a gente não sabe o que eles estão ouvindo. A gente não sabe o que eles estão aprendendo. Eles estão sendo influenciados. Outra coisa que acontece muito dentro da sala de aula, eu não sei se você passou por isso, mas eu já passei, quando o professor fecha a porta e começa a vomitar ali ideologias, para mentes que não sabem ainda pensar, que não têm uma consciência para poder discernir o certo e errado. Então eles estão sendo extremamente influenciados. Outra coisa que tem acontecido muito, eles são super exigidos. Super exigidos. É exigido deles um desempenho acima da média. Recentemente, por exemplo, eu fui assistir um jogo de futebol, uns pré-adolescentes lá. E eu vi pai gritando, xingando o filho, como se o filho de 5 anos tivesse que ser o Neymar. E sair driblando todo mundo. Não, ele está aprendendo a dominar uma bola. Sabe, então ali, colocando um desempenho no filho que ele ainda não tem capacidade de fazer. Falando que o filho precisa ser o melhor, o número 1. Recentemente, isso me dói o coração. Chegou um pré-adolescente na igreja e ele disse assim: Arthur, eu tenho muita dificuldade com a matéria de matemática. E eu falei assim: vamos lá, que eu vou te ajudar, a gente vai orar, vamos lá, vamos ver que você tem dificuldade, isso, aquilo. E aí ele foi lá, estudou, tirou 9,5. Ele chegou para o pai dele super feliz: pai, tirei 9,5, tirei 9,5. O pai dele virou para ele e falou assim: por que você não tirou um 10? Aquilo foi uma conquista para o filho. Um filho que tem dificuldade em tirar uma nota de matemática. Sabe, ele superou as expectativas que muitos tinham sobre ele, e até mesmo da capacidade dele. Então eu vejo hoje uma geração que ela é super exigida. Então, o que nós fazemos com essa geração? Inconscientemente, eles não sabem perder, porque é uma geração super exigida. E aí você percebe isso no videogame. Por quê? Se ele perde uma partida, o que ele faz? Ele reinicia para ganhar o jogo. Se ele não sabe o que fazer, ele vai para o YouTube ver como joga antes de jogar, porque ele tem medo de falhar. Sabe, ele vê o detonado do jogo para poder saber o que ele tem que fazer. Então é uma geração que não sabe perder, uma geração que tem dificuldade de abraçar as oportunidades porque não sabe escolher. Uma geração sem paciência porque quer conseguir tudo muito rápido. Porque eles são extremamente exigidos. Outra coisa que acontece, eles são extremamente desacreditados. Ou seja, ninguém se importa com eles. Ninguém quer parar para ouvir o que ele está sentindo, o que ele está percebendo da vida, o sofrimento que ele está tendo. E aí quando um pré-adolescente ou uma criança chega para falar algo, os pais acabam dizendo dessa forma: isso aí vai passar. Isso é uma frescura. Isso logo passa. Sabe, é só uma fase. E aí nós gritamos e não ouvimos. E aí nós criamos uma geração silenciosa, que não sabe falar, que não sabe conversar, que se comunica pelas redes sociais. Você só sabe aquilo que está acontecendo com seu filho porque você viu no Twitter dele. E olhe lá, quando ele não faz um Twitter oculto para você não ver. É uma geração que se permanece em silêncio, porque ela se sente desacreditada. E aí então o que acontece? Nós damos presentes para trocar o silêncio.
Sabe, nós damos coisas quando na verdade eles precisam de presença. E é isso que tem acontecido muito. Outra coisa que tem acontecido muito: filhos estrelados. A gente quer que o nosso filho seja o máximo, uma estrela, sabe, que ele seja o melhor de todos. Só que a gente não está trabalhando nele a humildade, a gente está trabalhando nele o orgulho. Outra coisa que acontece muito: filhos como objeto de guerra. Então está lá, o pai e a mãe se divorciaram e agora o filho, ele é um objeto de guerra, de disputa, de quem ama mais, de quem faz mais. E aí não entendem o quanto que isso é prejudicial para aquela criança, o quanto que é prejudicial para aquele pré-adolescente, o quanto é prejudicial para aquele adolescente, porque ele fica nesse conflito de tentar ouvir ambos os lados e tudo que estão falando para ele, e tentar discernir, mas ele não tem consciência para isso. Outra coisa que acontece muito: pais superprotetores, pais que querem colocar o filho dentro de uma bolha e não deixar viver. Outra coisa que acontece, aí vamos para o extremo: pais passivos. Pais passivos, sem impulso, sem autoridade, que tem medo de dizer não. E eu vejo muito disso no Ministério de Jovens, quando o filho está para entrar no namoro de julgo desigual e o pai permanece calado. Sabe que o filho está entrando numa roubada, num perigo, e permanece quieto, e permanece em silêncio. Sabe, eu sinto a dor do jovem hoje, eu choro com o jovem hoje, eu choro com essa nova geração junto hoje, as dores que elas estão sentindo. Outra coisa que acontece muito: pais que não pedem perdão, pais que não pedem perdão, pais que acreditam que se errei com o meu filho, se eu for pedir perdão, isso é um sinal de fraqueza, então não vou pedir perdão. Mas na verdade, quando você pede perdão reconhecendo um erro, você está ensinando para ele humildade, você está ensinando para ele o que realmente é de fato amor. E recente, uma das coisas que mais me dói é filhos tendo que tomar o lugar dos pais. Essa inversão de papéis. Pais que acabam se descontrolados assim, emocionalmente, financeiramente, e o filho precisa assumir esse papel. Filhos que estão resolvendo problemas conjugais dos pais, que se transformaram em conselheiros dos pais. Filhos que estão descobrindo a traição do pai ou da mãe e tendo que resolver esse conflito em casa. Como é doloroso ver isso acontecendo. É muito triste, mas esse é o cenário que nós temos. Esse é o cenário que nós temos. E quando nós nos deparamos com essa realidade, parece que bate um desespero no nosso coração. Porque, Arthur, parece que a gente está fazendo tudo errado. Aonde a gente está falhando, Arthur? E aí eu vejo sim os pais em um desespero, em buscar métodos, até que excelentes, até que se propõem a fazer algo muito bom, mas eles não são aquilo que é a primazia, aquilo que Deus nos orientou. Então a gente busca um monte de método, de como recuperar o filho, de como fazer algo para o filho. Só que a gente esquece daquilo que é primordial, aquilo que Deus já nos orientou. E Ele, como o autor da vida, Ele nos deu um livro que nos orienta a como cuidar do coração dessa nova geração. Então, eu sei, gente, que filho dá trabalho. Eu sei. Eu fico olhando lá, eu tenho pastoreado hoje cerca de 185 pré-adolescentes. Quando eu olho para um pré-adolescente que eu sei que o bicho é virado, eu fico imaginando: coitado do pai, coitado da mãe. Sabe, eu sei que filho dá trabalho, eu sei que discipular dá trabalho, eu sei que ensinar não é uma tarefa fácil, não é. Mas esse é um dos trabalhos mais importantes que nós temos. Eu concordo muito com o que C.S. Lewis diz. Ele diz o seguinte: filhos não são uma distração que nos impede de fazer o trabalho importante, eles são o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Mas a gente precisa entender que Deus nos chama a uma missão muito maior do que a gente imagina. Nós somos chamados, pessoal, a isso. Nós somos chamados a cuidar da nova geração. Eu quero conversar com você um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2. Texto muito conhecido. Eu quero conversar com você sobre esse texto. Texto muito conhecido, onde
Israel estava ali para entrar na terra prometida, aonde estava havendo a renovação da aliança, aonde Moisés ali começa a orientar o novo povo para entrar na terra prometida, porque o antigo povo havia quebrado a aliança através do bezerro de ouro e sido castigado ali por 40 anos. E então uma nova geração nasce. E aí esse povo agora se reúne em Moabe. A maioria não se lembra do que aconteceu no Monte Sinai. A maioria não se lembra dos 10 mandamentos. A maioria daquele povo não se lembrava, aquilo que Deus havia feito naquele momento. Mas ali em Moabe, Moisés recapitulou toda a história, recapitulou os mandamentos. Então, Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés preparando a nova geração para entrar na terra prometida. É um novo povo, é um novo público. E Moisés, como líder daquele povo, ele foi encarregado em ensinar aquele povo. E falar assim: olha, vocês são chamados por Deus. Vocês são chamados por Deus. Vocês são instruídos por Deus. E o texto diz: estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos do Senhor, o seu Deus. Ele me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Então o que o texto está dizendo? É como se Moisés estivesse repassando a missão. Moisés está dizendo: eu agora estou encarregado de ensinar. Eu estou encarregando vocês agora de cumprir essa missão. Não deixem de cumprir esse mandamento. Moisés está chamando o povo a assumir um compromisso. Vocês foram chamados agora a cuidar dessa nova geração. Eu não vou estar lá, vocês vão estar. Por isso que eu vou estar repassando essa instrução para vocês. E então Moisés repassa essa missão para aquela geração, dizendo: olha, ensinem os seus filhos, ensinem os netos, e assim vocês serão abençoados. Pois o texto continua: vocês, seus filhos e netos, temerão ao Senhor seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de uma vida longa. Então o texto está nos ensinando que Moisés, como líder, ele foi chamado a ensinar um povo. Mas nós também fomos chamados a ensinar a nova geração. Esse é o nosso chamado. Ser luz para a nova geração. Deus nos encarregou essa mensagem. Deus nos encarregou essa missão de transmitir a verdade para a nova geração. E aí foi isso que Jesus fez. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, antes de Jesus subir, ele reafirma a missão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Preguem a nova geração. Preguem para aqueles que vão vir. Esse é o nosso chamado. Deus nos chama a isso. E esse chamado, meus queridos, é um privilégio. Olha só o que Salmo 127:3 vai dizer: os filhos são presente do Senhor. Os filhos são um privilégio. É um privilégio. É um presente. É algo bom. A Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, Deus nos deu algo que é precioso. Nós recebemos algo que não é nosso, porque isso é herança. Eu receber algo que não era meu, parte de Deus. Então Ele me dá esse privilégio. Esse privilégio. Só que recentemente eu vi pessoas inventando uma moda, porque não querem assumir a responsabilidade desse privilégio. Não querem assumir a responsabilidade desse privilégio. Esses dias eu vi uma mulher, ela dizendo que ela quer um filho virtual. Um filho virtual. E aí, essa agora é a aposta dos estudiosos do metaverso. O filho virtual. Ou seja, vão lançar aí a criança Tomaguchi. Não sei se você já... Ou a criança do bichinho virtual. Sabe? E o lema desse filho virtual é esse: eles obedecerão sempre. Eles vão interagir com vocês de forma agradável. As pessoas querem facilidade na criação dos filhos. As pessoas querem facilidade no cuidado daquilo que Deus nos deu. Só que em nenhum momento Deus disse que ia ser fácil.
Em nenhum momento. Por isso, ele diz que para nós, temos que entender que é um processo. Esse privilégio requer responsabilidade. Provérbios 22:6 vai dizer: ensine o seu filho no caminho certo. E mesmo que venham a envelhecer, eles não se desviarão dele. Ou seja, Salomão está nos dando uma orientação de que é nosso dever, é nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos no caminho que nós devemos andar, que eles devem andar. É nossa responsabilidade ensinar, é nossa responsabilidade cuidar, é nossa responsabilidade dar direção. E eu quero que você entenda que esse texto, ele é uma orientação. Salomão está nos dando uma orientação. O futuro da vida dos nossos filhos está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Mas o presente está diante de nós. O presente está diante de nós. Por isso nós precisamos cooperar com a obra de Deus e não atrapalhar a obra de Deus. A gente precisa cooperar com aquilo que Deus está fazendo. E queridos, esse é um ciclo constante na vida. Constante, que não vai parar. Eu concordo com Davi Murk quando ele diz que nenhum homem ou mulher jamais terá um desafio mais nobre ou um privilégio mais elevado do que educar um filho para Deus. Sempre que menosprezamos esse privilégio ou negligenciamos esse ministério por qualquer outra coisa, viveremos para nos lamentar disso com tristeza e dor. Davi Murk é um homem que teve 10 filhos. 10 filhos. 10 filhos no caminho do Senhor. Pastores, missionários, professores. E que ele entende muito bem quando se trata de criação de filhos. E ele sabe, gente, qual é a dor disso. Então ele tem propriedade para falar sobre isso. Então eu quero reafirmar para vocês que esse é o nosso chamado. E é aquilo que Paulo vai nos dizer em Efésios 6:4. Ele diz o seguinte: pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquemo-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Paulo está exortando os pais a tomarem cuidado para não provocar de forma demasiada ou incentivar os filhos à ira, à mágoa, ao desânimo, durante todo o processo de crescimento. Na verdade, Paulo está dizendo para a gente fazer o oposto. Ao invés de levá-los à ira, levemos a Cristo. Levemos a Jesus. Então muitas vezes não é gritar, não é tratar com ironia, não é com abuso de autoridade, mas é olho no olho. É diálogo. É mostrando os princípios de Deus, é mostrando o que Deus quer para nós, é corrigir, é explicar o porquê da correção. E queridos, deixa eu dizer um negócio para você, eu fui muito disciplinado, muito. Eu era terrível, gente, terrível. E de verdade, só para você ter uma ideia, meu pai era militar. Eu tinha que bater continência para o meu pai. Já a benção para o meu pai era aqui, né? Benção pai. Minha mãe, pessoal, era professora. E por um tempo, ela foi a minha professora em sala de aula. E a minha avó era a diretora do colégio. Dureza. E queridos, um dia, eu sou tímido, mas depois que eu perco a timidez já era. É bagunça para sempre. Né? O pessoal vem perguntar para mim: Arthur, que tipo de instrumento você toca? Eu falo assim: nenhum. Eu sei tocar o terror. Esse aí que eu sei fazer. Um dia na sala de aula, minha mãe, como minha professora, chamou a atenção a primeira vez. A gente continuou na bagunça. Chamou a atenção a segunda vez. Continuamos na bagunça. Aí ela falou: a terceira eu vou colocar para fora. E aí então veio a terceira, chamada de atenção. E na hora que ela chamou a atenção, na terceira vez, o que eu falei? Chama minha mãe. Ô professora, coloca para fora e chama minha mãe. E se precisar, chama minha avó. Pouco afrontoso, né? Pedi a morte, né? Cheguei em casa. Minha mãe, ela ficou naquele estado, né? Como professora, ela não podia fazer nada. Ela estava vermelha, assim. Eu sabia que em casa eu ia ser disciplinado. Sabia que isso ia acontecer. Cheguei em casa, achando que estava tudo tranquilo. Minha mãe chega da escola.
bate a porta e tal, e lá vem com a havaiana azul, né? Aquela havaiana que só o Senhor da Graça, olha lá, tem uma havaiana azul lá embaixo, lá em cima, lá. É só o Senhor da Graça. E aí então eu tive a brilhante ideia de fazer a oração para que a unção do Matrix baixasse sobre o meu corpo. E na hora que minha mãe veio para dar a primeira chinelada, eu esquivei. E eu virei e disse para ela assim: olé. Aí veio uma segunda vez. Ela foi de novo. Aí eu aumentei a intensidade do olé. Olé. E aí ela veio uma terceira. A terceira, gente, de novo. Passou assim, raspando o nariz, a face. E aí eu virei para ela com aquele olhar de... olé. Mas, deixa eu dizer para você. Na quarta, quinta, sexta, sétima, décima, 20ª... Gente, não tive escapatória. Apanhei muito. Fui extremamente disciplinado. Depois eu soube o que é honrar pai e mãe. Nunca mais fiz um tipo de brincadeira assim. Sabe? Mas por quê? Eu entendi o valor da disciplina. Antes dela chegar para me disciplinar, ela sentou comigo e falou assim: por que eu estou disciplinando você? Eu falei para ela assim: mãe, você não precisa nem explicar, só bate. Só vai. Eu lembro que as disciplinas do meu pai, gente, o sermão do meu pai como militar era pior que uma pisa. Eu pedi assim: me bate, vai, para resolver logo. Porque o sermão dele era pesado, sabe? Mas aquilo me ensinava, aquilo me doutrinava, aquilo me disciplinava, aquilo me colocou na rédea. Sabe, então se eu sou transformado hoje, é porque meus pais não folgaram essa parte da minha vida. Eles foram muito firmes. Só que a gente precisa ser realmente muito paciente. A gente precisa ser muito perseverante. Porque eles estão num processo, gente. Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos já estejam prontos. Quando na verdade não. Eu tenho certeza que você já passou muito por isso. De falar para o seu filho: não coloca o dedo na tomada. O que ele foi lá e fez? Colocou o dedo na tomada. É um processo. Sabe, então eles estão crescendo. A gente precisa olhar para os nossos filhos como pequenos na fé. E que precisam de pessoas maduras na fé para crescer. Então a gente precisa entender esse processo. E eu concordo muito com o que Ted Tripp diz. Ele diz o seguinte: ser um pai ou mãe significa trabalhar para Deus, orientando os filhos na direção do próprio Deus. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa assumir um compromisso. Um compromisso. E eu, olhando para o texto de Deuteronômio, versículo 4 a 6, há uma expressão aqui que eu gosto muito: ouça, ó Israel. É o famoso Shema. Quando era dito isso no povo de Israel, na cultura judaica, quando era dito ouça, ó Israel, Shema, todo mundo tinha que parar e dar atenção. Era uma máxima. Era algo assim: olha, preparem-se todos para vocês ouvirem algo muito importante. Então todo o povo parava para poder ouvir essa orientação. E muitas vezes era um conselho prático, era uma máxima para dar direção ao povo. E aí então, o que esse Shema quer nos chamar a atenção? O texto diz: o Senhor, o nosso Deus, é único. Esse Shema está chamando a atenção dizendo: olha, respeitem somente a Deus, amem somente a Deus. Deus não é como os muitos ídolos que vocês estão vendo os outros povos adorarem. Não, Deus é único. Ele é verdadeiro. Não há nada e nenhuma outra coisa que deve tomar o centro do coração de vocês. O único que deve permanecer no centro do coração de vocês é Deus. Deus. E Deus não é um amuleto que eu preciso pegar ele nas horas de necessidade. Deus não é algo que eu coloco na minha gaveta e só tiro quando eu preciso. Não, Deus, ele é o ser central da nossa vida. É a razão da nossa existência. Deus deve ser tudo e nada mais deve ocupar a primazia do nosso coração. E aí então, afirmando isso, Moisés afirmando isso, ele vem dizendo o maior mandamento. E qual é? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Se nós queremos viver esse chamado, em primeiro momento nós precisamos assumir um compromisso de amar a Deus.
com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. E é interessante que em Mateus Jesus acrescenta com todo o nosso entendimento. Com todo o nosso entendimento. Então no pensamento hebraico, o coração é o centro de todas as coisas. É o centro dos pensamentos, é o centro da vontade, das emoções. Deus deve ser prioridade nos nossos pensamentos. Deus deve ser prioridade nas minhas vontades. Deus deve ser prioridade nas minhas emoções. E como eu faço isso? Através de uma vida com Ele, guardando sempre a palavra no coração. Guardem a palavra no coração. E como nós guardamos a palavra? Através da leitura, através da meditação. Não tem outro caminho a não ser este, de ler e meditar nas Escrituras. Mas Arthur, como que eu mostro que eu amo a Deus? Através da obediência. Através da obediência. E é isso que João 14 vai nos dizer. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. Quem não obedece os meus mandamentos, este não me ama. É muito claro. Se você quer assumir um compromisso de amor a Deus, você precisa assumir um compromisso de obediência total a esse Deus. De busca total a esse Deus. Então, quando um homem ou uma mulher ama a Deus de maneira total, obedece alegremente a sua verdade, guarda a palavra no seu coração, ele transforma o seu lar. Ele transforma a sua casa. Então, esse é o nosso chamado. Esse é o compromisso que nós devemos assumir, de obedecer a Deus em todo tempo, em todo momento. Eu gosto muito do que Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: saiba, nenhum sucesso nosso compensará o peso do fracasso no cuidado com a nossa família. Dê o seu melhor por sua família, ore mais, leia mais a Bíblia, dê o seu tempo, coração, agenda e ame sua família. E você certamente colherá frutos abençoados dessa semeadura. Você vai colher frutos abençoados dessa semeadura. Então, queridos, o nosso maior desafio não é educar os nossos filhos. O nosso maior desafio é pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. E, consequentemente, para os nossos filhos todos os dias. Para a nova geração todos os dias. Eu concordo muito com o que John Piper diz, que é necessário que todos os dias, você que ama a Deus, pregue o Evangelho para si mesmo. Você olha para o espelho, olha para você e pregue o Evangelho primeiramente para você, todos os dias. Para que então você possa pregar a outros, e a outros, e a outros. Mas saiba que guardar a palavra no coração vai te levar a compartilhar aquilo que é valioso. Porque é essa continuação de Deuteronômio 6, 7 que diz: repita com frequência aos seus filhos. Repita com frequência aos seus filhos. A consequência de entender o chamado, o compromisso com Deus, faz você compartilhar a verdade. É repetir com frequência. Outras versões vão dizer: encuca na cabeça do seu filho. E a ideia de encucar, no dicionário do Aurélio, é essa. É a ideia de apontar, demonstrar, dar a entender, indicar, repetir com frequência. Dia a dia. A ideia de encucar é como um arqueiro, que ele pega uma flecha pronta e atira na direção do coração do seu filho. Mas você só vai ter essas flechas prontas para atingir o coração do seu filho se você tem um compromisso diário com o próprio Deus, que prepara as flechas, que te dá direção para mirar, que te dá habilidade para apontar e ser assertivo. Então, encucar é trabalhoso. Encucar é ensinar os princípios e repetir muitas vezes. É ter paciência, como eu falei, é ter perseverança, mas também repetição. Por quê, gente? A fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra. A fé vai crescer no coração da nova geração se nós repetirmos essa palavra. E assim então a fé vai crescendo. A fé vai crescendo. Então,
pais, avós, tios, tias, irmãos, pastores, líderes, discipuladores, vocês são os melhores transmissores de fé para a nova geração. Os maiores transmissores de fé para a nova geração. Então não percam a oportunidade. Não queiram terceirizar esse papel. Esse papel, sim, é da igreja, mas principalmente da família. E enquanto estava sendo cantada a primeira canção, eu me segurei em choro, porque eu lembrei da minha avó. A minha avó, ela foi uma das maiores referências de fé para a minha vida. Hoje ela não está entre nós, mas o legado dela mexe comigo até hoje. Mexe comigo até hoje. Eu lembro da minha avó várias vezes, quando eu não queria ir para a escola dominical. Ela ia lá, tocava o interfone, eu fingia que tinha ninguém em casa. Ela tinha a chave, ela abria a chave de casa, ia lá e me tirava da cama e me levava para a escola dominical. A minha avó, várias vezes, me chamava a atenção para culto doméstico. E ela me chamava de pastorzinho, porque eu tinha mania de levar um versículo bíblico e tudo mais. E teve um dia que ela virou para mim e falou assim, vamos fazer o cultinho? Eu falei assim, não, vó, isso aí é coisa de adulto, eu não quero mais isso. E ela falou assim, você não sabe o peso do que você está falando, porque no futuro você vai ser um pastor. E eu lembro da minha avó um dia, quando me juntei com alguns amigos, a gente ia para uma garagem de um tio nosso orar e fazer vigília de oração. Isso eram as 3 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, a gente orando. E daqui a pouco, no portãozinho, eu vi uma mão estendida assim, uma mão. E quando eu fui ver a minha avó, orando por aquela geração, clamando por aqueles que estavam ali. Hoje, aqueles que saíram daquela garagem são pastores, são missionários, são pessoas que estão na obra, sabe? Então, aquele exemplo mexeu comigo. Então, quando eu ouvi essa primeira canção, eu ouvi a minha avó cantando na igreja. Quantas vezes ela me levou na época para a tarde da bênção, quantas vezes ela me levou para orar junto com ela, para estar junto com ela, porque ela foi essa inspiração de fé para mim. Então que nós possamos ser inspiração de fé para outros, que tanto necessitam. A gente precisa ser essa inspiração de fé, porque Deus não quer de nós uma educação, né, estrelada, Deus quer de nós uma educação piedosa. Eu concordo muito com o que o André Gava diz, Deus não vai exigir de nós uma educação estrelada, mas certamente vai exigir de nós uma educação piedosa. E o que é uma educação piedosa? É uma educação dirigida pelos princípios de Deus, pelas máximas de Deus. Então, queridos, compartilhem quando vocês estiverem em casa. Compartilhem no Evangelho quando vocês estiverem caminhando. Compartilhem no Evangelho quando se deitar, quando se levantar. Compartilhe em todo tempo. Só podemos amar a família, ou fazer nossos filhos amarem a Deus, se nós começarmos a amar a Deus de verdade. E eu confesso para você, que me dói o coração em alguns aconselhamentos. Alguns aconselhamentos me dói o coração. De coisas que eu ouço, de jovens, de pré-adolescentes. Coisas do tipo, Arthur, meu pai chega falando para mim, vai para a igreja, mas ele mesmo não vai. Arthur, meu pai fala, eu aprendo aqui na igreja que eu preciso ser honesto, mas quando eu chego em casa, eu vejo meu pai mentindo. Eu vejo minha mãe mentindo. Recentemente, um estudo da revista Veja disse que crianças aprendem a mentir em casa e isso prejudica o futuro delas. Várias situações onde, Arthur, na igreja eu aprendo sobre uma vida digna, mas quando eu chego em casa, eu vejo meus pais vivendo uma vida de total perdição. Brigas, tretas. Arthur, eu aprendo na igreja sobre a questão de bebidas e vícios, mas quando eu chego em casa,
Eu vejo o meu pai me incentivando a isso. A minha mãe me incentivando a isso. Arthur, eu aprendo sobre questões de pornografia e todas as outras coisas que são ambientadas a isso. Arthur, quando eu chego em casa, meu pai me dá uma revista. Meu pai me faz acessar esse tipo de conteúdo. Arthur, meu pai quer controlar meu celular. Mas quando eu peguei o celular do meu pai, que vergonha. Que vergonha. São situações que a gente lida. Os filhos estão vendo. A nova geração está vendo. Então, por onde eu passo, gente, eu tenho clamado e pedido para Deus, para que Ele nos una como igreja, para que a gente não perca essa geração. A gente não perca essa geração. A Bíblia vai dizer que os campos estão prontos. O que falta são os trabalhadores. Não é falta de trabalho, não é falta de colheita, não é falta de trabalhador. A gente precisa se colocar na brecha. A gente precisa se colocar no caminho. A gente precisa salvar aqueles que estão perdidos. É nossa responsabilidade, é nosso papel. Então Deus não nos chamou apenas para apontar um caminho, Ele chamou para estar caminhando lado a lado com eles. Lado a lado. Não é só apenas apontar e dizer vai. Não, é para caminhar junto. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Então, para fecharmos aqui, o meu convite a nós, como líderes, como nova geração, é que nós venhamos a amar a Deus. E é interessante que esse é o compromisso que Moisés nos chama a fazer, amar a Deus. Mas também há um compromisso aqui de Moisés chamando o povo a amar a nova geração. Ou seja, amar o próximo. Ame o próximo. E quem é o seu próximo mais próximo hoje? A sua família. Ame a sua família. Então esse texto de Deuteronômio, ele traz uma aplicação. Ele traz esses 2 mandamentos. Justamente falando num contexto familiar. Ame a Deus. Ame o próximo. E consequentemente, ame a sua família. Eu concordo com esse pastor que diz o seguinte: se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, mas não criam para honrar e obedecer a Deus, nós estamos fracassando em nossa missão. Estamos fracassando em nossa missão. Esse é um chamado importante. Então, quando a gente está falando de geração, de nova geração, o chamado mais importante é esse: transmitir o Evangelho. Pois o Evangelho que salva, pois o Evangelho que molda caráter, pois é o Evangelho que transforma histórias. E recentemente, um professor, Benjamin Whitefield, ele fez uma pesquisa, onde ele comparou 2 famílias. Uma família de um teólogo, de alguém que amava muito a Deus e que pregou o Evangelho por muitos anos e nações, e com um ateu, Mark Junkins. Ele comparou a família de Jonathan Edwards e Mark Junkins. Mark Junkins foi um ateu, alguém que nas pregações de Jonathan Edwards, ele se levantava e começava a fazer baderna. Dizia assim: o que você prega é uma mentira, o que você faz, né, é uma enganação do povo. Jonathan Edwards, a gente sabe, conhece muito a história, ele foi um grande teólogo, alguém que impactou nação, alguém que pregou o Evangelho e muitas pessoas se arrependeram. Sabe quanto a geração de Jonathan Edwards custou aos Estados Unidos? Menos de $1. $1. Uma geração que amou a Jesus e que contribuiu com essa nação. Jonathan Edwards teve cerca de 1.394 descendentes. Mark Junkins, cerca de 540 descendentes.
Agora vamos comparar um pouco essa história. Olha só o que na vida de Mark Junkins, ou a família de Mark Junkins, se desenvolveu. Cerca de 310 morreram como indigentes, 150 como criminosos, 7 assassinos, 100 eram alcoólatras e mais de metade das mulheres eram prostitutas. Agora, na família de um homem que decidiu amar a Deus, que decidiu transmitir essa verdade do Evangelho, olha o que aconteceu. 15 presidentes de universidade, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do exército, 100 pregadores e missionários, 60 escritores, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e 295 formados em universidade. O que você imagina? Agora para e pensa. Através de uma pessoa que amou a Deus, Jonathan Edwards, e sua descendência, o que de impacto eles trouxeram para o mundo? Um impacto gigantesco, porque eles decidiram amar a Jesus. Agora uma família que não decidiu amar a Jesus, o que aconteceu? Trouxe um prejuízo para os Estados Unidos de cerca de $1.250.000. Um prejuízo para os Estados Unidos. Agora uma geração que amou a Deus, não custou nada ao Estado, mas contribuiu para a transformação de uma nação. Então eu quero que você entenda que nós podemos mudar uma nação através da nossa família. Nós podemos mudar uma localidade através de uma decisão de amar a Deus acima de todas as coisas e transmitir esse amor para a nova geração. Então, para a gente finalizar, uma das coisas que eu concordo muito com Charles Stanley, ele diz: obedeça a Deus, custe o que custar, e deixe as consequências nas mãos dele. Obedeça a Deus, custe o que custar, e deixe as consequências nas mãos dele. Mas você pode estar pensando assim: mas Arthur, meu filho é jovem, Arthur, meu filho já saiu de casa, eu perdi a oportunidade? Eu digo: jamais. Jamais. Porque quem é o dono do tempo? Deus. Por mais que a nossa história com alguém seja limitada, a história dessa pessoa com Deus, ela é ilimitada. Porque o tempo de Deus não para. É totalmente diferente do nosso. Então, o que nós devemos nos confortar é que há a soberania de Deus, há a nossa responsabilidade como pais, mas também a escolha dos nossos filhos. O que nós precisamos fazer, sim, é confiar na soberania de Deus, cumprir com as nossas responsabilidades, mas confiar em Deus na decisão da escolha dos nossos filhos. E queridos, vocês podem parar e pensar assim: Arthur, mas eu falhei na missão, eu falhei na minha responsabilidade como pai. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de pedir ajuda para Deus nesse processo. Ainda há tempo de reconhecer o erro cometido e pedir perdão ao filho. Ainda há tempo de pedir para recomeçar. E para finalizar, eu recentemente ouvi uma história de um senhor de 60 anos contando essa história para um pastor presbiteriano. E esse homem não era cristão. E ele chegou na época a conversar com aquele pastor e disse assim: pastor, eu estou vindo aqui de uma certa forma constrangido em conversar com você. E aí o pastor: por quê? O que aconteceu? Recentemente, a minha mãe de 80 anos está frequentando a sua igreja. A minha mãe, ela tinha uma religião. Minha mãe me ensinou a respeito desses princípios dessa religião. Eu vivi por muito tempo essa religião. Me afastei, fiz muitas coisas erradas. Mas minha mãe se converteu. Minha mãe se batizou aqui. E recentemente minha mãe veio pedindo perdão. Perdão por ter me ensinado errado todo esse tempo. E pedindo uma chance para me ensinar agora. Pastor, eu fiquei sem entender. O que eu faço agora?
O pastor virou para ele e disse assim: dê uma chance para sua mãe. E a mãe dele ali, batalhando com ele, levando ele para a igreja, e indo firme, pregando o evangelho, e conversando com ele, fazendo ele repensar muitas coisas. E chegou um dia, uma semana antes da mãe dele falecer, ele se batizou e entregou a vida para Jesus. Que presente que a graça de Deus deu para a vida dela. Então há tempo. Deus, Ele é um Deus especialista em recomeço. Basta a gente dar esse passo de ação, em confiar na soberania total desse Deus. Então, para refletir e praticar, primeiro, ame a sua família, amando a Deus em primeiro lugar e compartilhando a sua palavra no caminho. Segundo, a família não é um projeto que Deus instituiu e desistiu. Na verdade, é um projeto que o próprio Deus tem poder para salvar. E saiba, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Então Deus, Ele não errou em te colocar nessa missão. Deus não errou ao te colocar como pai, como mãe. Deus não errou. Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe quem Ele escolheu. E Deus, Ele tem capacidade de fazer você cumprir essa missão para a glória dEle. Então saibam, filhos não são uma maldição. Filho não é maldição, filho é bênção. Não ache que a sua vida foi um acidente, a sua vida é um presente. A sua vida não é um acidente, a sua vida é um presente. E que Deus é especialista em cuidar e transformar. Então nós teremos lares fortes, famílias fortes, se o Deus da família estiver ali, construindo corações, transformando histórias, sendo a força que vocês precisam. Amém? Eu queria convidar você a estar junto com a sua família agora. Se levantem, vão até sua família, seus parentes, pais, filhos, abracem, irmãos, irmãs. Se você tem algum vínculo de amizade, de família, eu queria convidar você a estar junto. E às vezes você pode pensar: Arthur, mas meu pai, minha mãe não está aqui e tal. Saiba que você tem uma igreja que é a tua família. E se você viu alguém sozinho, vai lá, abraça essa família. Não deixa ninguém sozinho. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé e orarem junto comigo. Seria muito que vocês abraçassem, beijassem, falassem o quanto amam, o quanto desejam, o quanto querem bem. Se for preciso pedir perdão, peça. Isso é hora de reconciliação. É esse o projeto de Deus para a igreja. Famílias fortes. Deus não nos chama uma caminhada individual, Deus nos chama uma caminhada coletiva. Às vezes você está aí pensando: Arthur, minha família não está aqui. Eu quero convidar você a orar por aquele seu filho que não está aqui, pelo seu pai que não está aqui, pela sua mãe que não está aqui, por alguém, um parente que não está aqui. Vamos juntos como igreja nos compromissar nessa missão de levarmos pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Eu quero orar com você. E assim que eu terminar de orar, que nós venhamos a cantar essa canção como uma oração, declarando que a nossa família é bênção do Senhor. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado pela tua graça sem fim. Que mesmo, Deus, que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mesmo que nós sejamos inconstantes, o Senhor permanece constante. Mesmo que nós falhamos, Deus, em demonstrar amor ao Senhor, o Senhor permanece com teu amor insondável, infindável, incompreensível, avassalador. Muito obrigado, Jesus, por não nos dar aquilo que nós merecíamos, mas nos dar a graça, o amor. E isso, Deus, tem transformado as nossas vidas. Mas o que nós pedimos, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas diante da missão que o Senhor nos deu de cuidar da nossa família.
Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, nos capacite a não chegar atrasado no coração da nova geração. Que o Senhor nos ajude, Deus, a estar atento, a perceber as necessidades dessa geração e sim, Deus, responder com o poder do Teu Evangelho. Pois o Teu poder, Deus, transforma tudo e todos. O Teu poder, Deus, transforma aquilo que é impossível. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos. O projeto da família jamais será destruído, Deus, por obra humana, porque é sustentado pelo Teu amor, é sustentado pela Tua graça, é sustentado pela Tua onipotência, é sustentado pela Tua onisciência, é sustentado, Deus, pelo Teu poder e majestade. Então nós confiamos, ó Pai, e te pedimos, nos dá sabedoria, Deus, para lidar com essa questão. Nos dá sabedoria, Deus, para amar as nossas famílias, para amar os nossos filhos, para amar a nova geração e não desistir, Deus, do Teu projeto perfeito. Então nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, e que nós venhamos a declarar que a partir de hoje em diante a nossa família será uma bênção. Aquilo que virá, a nossa, Deus, descendência será abençoada e abençoará outros a partir de uma decisão, de um compromisso que nós estamos fazendo agora, de Te amar com todo o nosso coração. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.